Nosso texto base, Êxodo 20, do 1 em diante. Nós vamos ver, então, os mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Bem, até aqui que são os mandamentos. Nós conhecemos um pouco a história, mas vamos relembrar um pouco. Deus criou o homem no Éden, Adão e Eva, para que ali eles tivessem comunhão com Deus. Mas através do pecado se perdeu a comunhão com Deus. E até Abraão, nós vemos assim a Bíblia falando a história de algumas pessoas que andaram com Deus. Mas a humanidade ela foi se perdendo. Tanto que Noé veio Deus e destruiu toda a humanidade porque ela tinha se corrompido muito. Mas Noé, que servia ao Senhor, foi guardado pelo Senhor, ele e a sua família. Novamente, a humanidade vem e novamente o pecado, então, reina na humanidade. O propósito de Deus sempre foi separar, com Adão e Eva, separar um povo, alguém que lhe pertencesse. Como Adão e Eva pecaram, ele veio sempre se manifestando através das pessoas que eram fiéis a ele. Então, até Abraão, nós vemos relato de algumas pessoas que andaram com Deus, que fizeram coisas porque temiam a Deus. A partir de Abraão, Deus, então, ele diz que ele vai separar um povo para si. Ele diz a Abraão que, por meio dele, ele seria uma grande nação, e aí Deus ia separar um povo para si. E esse povo, ele deveria ser diferente do restante da humanidade. Então, através de Abraão, então, se começa a se formar um povo. E aí nós sabemos a história, né? José foi vendido pelos seus irmãos, foi no Egito. E o povo ficou no Egito mais ou menos 450 anos. Então, quando saiu de lá, do Egito, já era uma grande nação. Já tinha, então, um povo formado. E, então, Moisés está ali. E antes de Deus dar esses 10 mandamentos, Moisés subiu no monte. Ele ficou 40 dias em jejum e ele recebeu de Deus toda a lei
e a diretriz para esse povo. Deus falou a Moisés tudo que Moisés deveria ensinar para o povo, todas as regras, e Deus também deu para ele como fazer o templo, o tabernáculo, né, na época. Depois Salomão fez o templo, mas tudo nas especificações de Deus. Por quê? Porque este povo de Deus deveria ser um povo diferenciado. E para ele ser um povo diferenciado das outras nações, ele então precisava de regulamentos diferenciados. Leis, estatutos e mandamentos que fossem diferentes das nações pagãs. Então, Deus, ele cuidou de tudo para o povo. Deus não só conduziu o povo à terra prometida, como Deus também deu todas as leis, tudo que o povo precisava para se estabelecer ali como nação e para ser uma nação diferenciada. Então, Deus, ele cuidou do povo em todos os sentidos. Se nós estudarmos o Pentateuco, nós vamos ver que Deus cuidou de todas as regras de uma sociedade. Deus deu leis e estatutos para todas as coisas que pudessem acontecer na sociedade. Existe regra para estupro, todas as coisas que precisa para uma nação. Vamos dizer, hoje o que rege o nosso Brasil? É a Constituição. A Constituição tem todas as leis e regras para a sociedade brasileira. Então, tudo está ali determinado. Então, digamos assim, Deus deu uma Constituição para o povo de Israel, com regras, com leis, com os estatutos, que não vieram de homens, mas vieram do próprio Deus. Não foi Moisés que resolveu escrever, não. Deus deu a Moisés. Então, nós vemos que Deus estava preocupado que essa nação se mantivesse no caminho certo. E se ela tivesse seguido as leis e estatutos de Deus, com certeza ela seria uma nação diferente. E os 10 mandamentos é a nossa base cristã, é a nossa base de fé. Os 10 mandamentos são o que de melhor Deus tem para nós. E parece, mas só 10? Só 10 que engloba um monte de coisa. É só 10, mas que diz muita coisa. Então, nós precisamos entender os princípios de Deus para o cristão. Porque estes princípios que valeu lá para o povo de Israel são os mesmos que valem para nós hoje. Deus não mudou nenhuma regra e nenhum mandamento. É o mesmo. Então, nós precisamos entender esses princípios de Deus para colocar esses princípios de Deus na nossa vida e para assim vivermos uma vida que agrade a Deus. Porque se nós implantarmos em nossas vidas esses princípios aqui dos 10 mandamentos, irmãos, nós vamos viver bem com Deus, vamos viver bem com a igreja, vamos viver bem na sociedade e vamos ser pessoas que as outras pessoas admirem, pela nossa posição. Então, assim, o que Deus deu é perfeito. As regras que Deus deu, os princípios, os mandamentos de Deus são perfeitos, para que a gente viva uma vida perfeita, abundante. O problema é que nós não seguimos os princípios de Deus. E é por isso que muitas vezes nós não temos essa vida abundante. Então, o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Então, aí, aqui, em Êxodo 20, Jesus fala assim,
né? Em eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, eles aqui, Deus está mostrando o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui não é que ele está mudando o seu mandamento, não, ele está explicando o que é nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. E aí ele diz assim, não terás outros deuses diante de ti. Primeiro ponto. Por que que Deus fala isso? Porque se nós tivermos outra coisa que nós amarmos como nós amamos a Deus, então nosso amor já é dividido. Não dá. Então Deus está explicando aqui o quê? Vocês não podem ter outros deuses além de mim. Por que que Deus está falando isso? Porque as nações pagãs ao redor tinham muitos deuses. Nós vivemos na era cristã e vivemos aqui num país que é a maioria cristão, então nós não temos noção do que é o paganismo. Mas nós temos, por exemplo, a Índia, que é um bom exemplo de paganismo, ainda no mundo de hoje. Por quê? Porque na Índia existem muitos deuses. Lá tem a vaca, que é considerado um deus, o rato é considerado um deus, tem deus cheio de mãos, né? Tem deus com semblante de animal, nós temos muita coisa. No Antigo Egito também, os deuses eram metade humano, metade com cabeça de animal e tudo mais. Então, esse era o paganismo. Eles cultuavam não um Deus só, mas vários deuses. Eles tinham vários deuses. Então, tinha a deusa da prosperidade, a deusa da fertilidade, a deus disso, o deus daquilo. Então, era politeísta. E Deus está falando que a nação de Israel ela não poderia ser assim. E ela diz assim, não façam para vocês, não tenham outros deuses. O coração de vocês não pode ser dividido. O coração de vocês não pode ser dividido. A fé de vocês não pode ser dividida. A fé de vocês tem que ser só em mim. E aí ele fala assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. O que tem nos céus? Os anjos, Jesus, os que morreram. Então Deus está dizendo, e sim, tem o cosmos também, planetas, estrelas. Deus está falando, olha, de tudo isso, você não faça imagem de escultura, não é para fazer, não é para adorar eles, nem debaixo na terra, então nem o que está aqui sobre a terra, aí entra animais, árvores, flores e o próprio ser humano, né? Não faça imagem dele, não se prostrem a eles, nem nas águas debaixo da terra. O que tem nas águas? Peixe, né? Tem muita coisa na água que a gente nem sabe ainda, irmãos, que muita parte do oceano ainda não é um mistério. Mas tem muita coisa ali. Está falando, não faça escultura disso, para adorar, né? Então, alguém pode falar assim, mas então, se eu tiver um peixinho uma escultura de peixinho, eu estou adorando? Não, não é nesse sentido, né? Porque às vezes a gente tem um enfeite de passarinho ou alguma coisa assim, não é nesse sentido. Porque aquilo é apenas um bibelô, é um enfeite, nós não nos curvamos a ele. É para nós não fazermos deuses para nós. E aí fala, não te encurvarás a ela, nem a servirás. Então, não faça escultura que depois você vai se dobrar, se encurvar a ela. Não faça. Não se deve fazer. E aí Deus, então, ele mostra um pouco do seu poder aqui. Isso tudo é o primeiro mandamento, tá? Que ele diz assim, olha, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito
a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. O que Deus está dizendo? Olha, seus filhos, seus netos e até seus bisnetos podem pagar pela sua maldade. Forte isso, né, irmãos? É muito forte isso. Que até quarta geração, Deus ainda pode se irar por causa do nosso erro. Mas ele também diz que ele que tem, né, um limite para ele ver a maldade, né? Mas ele diz que ele faz misericórdia. Aqui na minha tradução está em milhares ou até 1000 gerações daqueles que me amam. Quer dizer, a misericórdia do Senhor pode alcançar muito mais gerações por causa do bem que a gente faz do que a maldade dele pelo mal. Esse é o nosso Deus, porque ele é capaz de visitar até a minha 1000ª geração por amor a mim. Que Deus maravilhoso. E aí ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Juramento. Juramento a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Se tem uma coisa que eu não faço é jurar. Eu prefiro não fazer, porque jurar é algo muito sério. Tem gente que jura facilmente. E é um perigo isso aí. Na cultura de Israel, não se falava o nome de Deus sem antes lavar a boca por 7 vezes. Depois que se lavava a boca 7 vezes, então se pronunciava o nome de Deus. Então eles tinham esse zelo pelo nome de Deus. Coisa que nós hoje não temos. Nós usamos o nome de Deus em piadinha, como disse a irmã Rosa. Nós usamos o nome de Deus em juras, que muitas vezes nós sabemos que não é, né? Mas para a gente se sair bem, a gente fala. E a gente tem o costume de falar o nome de Deus banalmente. Ai, meu Deus do céu. Ai, a gente tem esse costume. Faz parte até da nossa cultura, isso. Mas nós devemos tomar cuidado, principalmente, irmãos, principalmente, quando nós usarmos o nome de Deus em coisas que Deus não aprova. Às vezes parece uma coisa tão banal, mas nós podemos estar trazendo sobre nós condenação, porque nós estamos usando o nome de Deus em coisas banais. Brincadeira com o nome de Deus não se faz. Com o nome de Jesus, não se faz. Com o Espírito Santo, então, não preciso nem falar, né, irmãos? Em hipótese alguma. Por que contra o Espírito Santo não se faz brincadeira em hipótese alguma? Porque é o único pecado imperdoável. Seríssimo isso. Até falar o nome de Deus de maneira que não se deve, se nós pedir perdão, Deus perdoa. Mas contra o Espírito Santo, não. Então, nós temos que ter esta consciência. As coisas de Deus são mais santas do que devem ser e devem ser mais puras do que nós estamos levando. E aí, ele então coloca também um outro, aqui não é um mandamento, quando está falando do sábado, mas ele está colocando um princípio que ele já tinha colocado lá no Éden. Ele está reafirmando o mesmo princípio que ele deu para Adão e Eva, que é o descanso. Nós necessitamos de um dia de descanso. Nós precisamos tirar um dia de descanso. Quando Deus termina a criação, diz que no 7º dia ele... Será que Deus se cansa? Será que Deus sente canseira que nem nós? Deus não sente canseira. Mas Deus estava colocando um princípio, que é o princípio do descanso. E o descanso, aqui é muito sério, porque ele fala assim, ó, o descanso é para você,
para o seu filho, para a sua filha, para o seu empregado, até para os estrangeiros, que tem alguém morando na sua casa, até para ele o descanso. É para os seus animais, é para tudo. Com relação ao povo judeu, eles não faziam nada no sábado. Nada, irmãos, a não ser alimentar os animais. Mas eles não plantavam, eles não colhiam, eles não trabalhavam, porque era o dia de descanso. Então, Deus está dando aqui para nós isso que, reafirmando o que ele pôs no Éden. A gente precisa de descanso. A gente precisa de um dia. E o que acontece hoje? Nós não temos tirado esse dia de descanso. Por quê? Porque geralmente, né, não se trabalha no domingo, mas alguns até no domingo trabalham, né, tem outro dia de folga, mas no dia de folga, geralmente, nós temos coisa para fazer. Quem aqui consegue ficar no domingo sem fazer nada? Absolutamente nada. Não tem como, né, irmãos? É praticamente impossível. A maioria das irmãs trabalham a semana toda, ralando. E o domingo, que deveria ser o dia de descanso, o que as irmãs fazem? Passar roupa, lavar roupa, limpar aquilo que não deu tempo de limpar, né, irmã? Por quê? Porque nós não conseguimos mais tirar esse dia de descanso, que é um princípio de Deus. Eu, logicamente, né, domingo tem que fazer almoço e tudo mais, né? Não consigo descansar, mas parei de lavar roupa no domingo. Eu não trabalho fora, então eu me programo durante a semana. Até porque domingo é o único dia que está os três lá em casa, eu, Isaías e o Fernando. Então, não fico me achando coisas para fazer, a gente fica mais junto como família. Porque senão, irmãos, o tempo passa e a gente nem desfruta da nossa família. Porque o nosso tempo está cada vez mais encolhido, parece. Parece que o nosso dia está diminuindo. A gente não tem tempo mais para conversar, a gente não tem tempo para ficar junto. E o ficar junto, agora vai o ficar junto, irmãos, necessariamente não é só conversando. Mas é estar ali, presente, é estar vendo, fazendo algo junto, em comunhão. Os homens, chegam no domingo, eles gostam de ver um futebolzinho, né? De praxe, isso. São raros os homens que não gostam de futebol, né? A maioria gosta de assistir um futebol na TV. Qual é o erro nosso de mulher? Ah, não, isso aí eu não quero ver. A gente vai fazer outra coisa. A gente não fica junto. A gente deixa ele lá assistindo futebol, a gente vai fazer outra coisa. Isso é um erro nosso. Ele também tem direito a assistir algo que ele goste. Ele também tem esse direito ao descanso e desfrutar desse descanso da maneira que ele gosta. Então, nós precisamos entender isso. Irmãos, eu aprendi a entender futebol. Aprendi a entender luta, né? MMA. Não gosto, mas aprendi. Só tem homem lá em casa, a gente tem que aprender, né? Porque senão a gente fica totalmente alheio do que eles estão falando, né? Se a gente não entende, a gente fica alheio. O que é isso, né? Quem que é o juiz do jogo, né? A gente tem que saber, ao menos o básico, porque senão não vai ter diálogo mesmo, né? Então, a gente vai aprendendo. É um aprendizado. E Deus deixou isso justamente para que a gente pudesse estar um tempo junto. Quando ele diz nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal, quer dizer, tire um tempo junto, em família, um tempo em comunhão, um tempo de estar presente um na vida do outro. Porque, irmãos, o tempo passa, depois nossos filhos casam, e daí depois de casado é totalmente diferente, né? Já é outra vida, e a gente já não tem mais aquela comunhão como tinha quando estão em casa. Então, esse princípio de Deus é para que a família seja bem estruturada, para que a família esteja entrelaçada, para que a família esteja junto.
porque tudo é um tempo, né? Lá em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que a gente vive em família, junto com nossos filhos, e há o tempo que os nossos filhos vão construir a família deles, que é normal, faz parte da vida, né? E eles vão sair de junto com a gente, eles vão partir para outra vida. Então, o tempo de ficar junto é esse tempo do descanso. Então, este princípio de Deus precisa ser levado a sério. E aí, então, Deus começa com os princípios, com os mandamentos, mas... E aí, o próximo, no versículo 12, é: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Na verdade, tem duas promessas nesse mandamento. Quais são? Viver mais e ir bem. Olha a importância de se honrar pai e mãe. Diz que se você quer que a sua vida vá bem e que você tenha longos dias, você precisa honrar pai e mãe. É promessa de Deus. Quem honra pai e mãe, as coisas vão bem na vida e vai viver muitos anos. Irmãos, honra a teu pai e a tua mãe. É os dois. A Bíblia não faz distinção entre pai e mãe. Ela diz que os filhos precisam honrar os dois, de igual modo. Filho não pode honrar só a mãe ou só o pai. Não, ele precisa honrar os dois. E pai ou mãe que põe um filho contra o outro, erra com Deus. E está levando o seu filho a ter uma vida ruim. Porque a promessa de Deus é que se ele honrar pai e mãe, as coisas vão bem e viverá muitos dias. Mas se o próprio pai ou a própria mãe ensina errado esse princípio, em que o filho só honre um e não honre o outro, está trazendo maldição para o próprio filho. Dura essa palavra, irmãos, mas é a realidade. Se um pai ou uma mãe ensina que o filho... Ah, não, filho. Conheço muitos casais em que há uma disputa entre o casal passar pelos filhos. Ah, eu quero que o filho fique do meu lado e contra o pai. Problemas conjugais se resolvem entre o casal. Filho não pode estar no meio de problema conjugal. Filho não pode e não deve tomar partido numa discussão. O filho não tem o direito de tomar partido numa discussão de pai e mãe. Porque quando se toma partido, nós ofendemos um lado. E o mandamento é: honra o pai e a mãe. Então, Deus está dizendo aqui, filho não tem que ter partido. Ele deve amar e honrar tanto o pai quanto a mãe. Então, às vezes, tem pai trazendo maldição sobre os filhos. Porque ensinam os filhos a ter o preferidinho. Ensinam o filho a ter o preferidos. E isso é grave. Muito grave. Esse princípio de Deus. Deus não está dizendo que o pai e a mãe que são honrados, eles vão ter vantagem. Não, ele está falando que os filhos que fazem isso vão se dar bem na vida e vão viver muitos anos. O benefício, a promessa que Deus dá é para os filhos. Então, se eu, como mãe, ensinar meus filhos um princípio errado, eu estou levando a meus filhos a perder de Deus a promessa. Sério, não é, irmãos? Muito sério. A Bíblia diz que nós podemos abençoar, mas nós podemos amaldiçoar. E quando a gente pensa em maldição, a gente pensa assim, eu jamais vou jogar uma maldição no meu filho. Jamais. Não é verdade? Não, imagina, eu nunca vou amaldiçoar meu filho. Às vezes eu estou amaldiçoando quando eu estou quebrando princípios de Deus na vida dele.
eu automaticamente estou trazendo maldição sobre meu filho. Por quê? Porque é mandamento com promessa. E se eu não ensinar o meu filho a honrar pai e mãe, irmãos, nós precisamos estar atentos para que as bênçãos de Deus estejam sobre os nossos filhos. Quem lembra aqui, e me tocou muito, o testemunho da Helaine, que a Helaine deu aqui um dia. Vocês lembram o que ela falou? E eu, olha, tirei o chapéu para a mãe da Helaine, que ela contou da história do pai dela, né? Que o pai dela estava preso, que ela tinha pouco contato com ele, mas a mãe levava ela a visitar o pai lá, na cadeia, e a mãe nunca falou mal do pai para ela. Eles já não estavam mais juntos, já estavam separados. Quando eu conheci a Helaine, a mãe dela já tinha se separado do pai há muito tempo. Mas a mãe não falou mal do pai. Vocês entendem isso? A mãe podia ter detonado o pai para os filhos. Mas ela foi sábia, a mãe da Helaine foi uma mulher sábia. Ela não fez isso. Ela não fez isso. E a Helaine aprendeu a honrar o pai, mesmo ele sendo uma pessoa que estava até preso. E a Helaine hoje ela está vivendo os frutos dessa honra a pai e mãe. Irmãos, Deus tem abençoado a vida da Helaine, tem cuidado nas maiores dificuldades. Então isso ficou gravado em mim, o testemunho da Helaine, por isso. Porque a mãe dela foi uma mulher sábia. A mãe dela foi uma mulher sábia. Ela ensinou para a Helaine um princípio. Então, irmãos, estão vendo que o princípio de Deus de honrar pai e mãe é algo que nós, como pais, nós temos poder para trazer bênção na vida dos nossos filhos ou trazer maldição. Nós temos que ter sabedoria para educar nossos filhos no princípio. Honrar pai e mãe. Quem que vai ser o beneficiado? Eles. Eles vão ser beneficiados. Quem quer que os filhos vão bem na vida? Quem quer que os filhos vivam muito? Ensine a honrar pai e mãe. É mandamento de Deus e é promessa de Deus. E Deus não volta atrás na sua palavra. Outro mandamento, versículo 13. Não matarás. Eu acho que esse está bem explicado, né? Alguém não tem dúvida. Ninguém tem o poder sobre a vida a não ser Deus. E aí o não matarás engloba tudo, irmãos. Engloba o não matar também, como foi o estudo da semana passada, no caso do aborto. Quando Deus disse não matarás, ele englobou toda a vida. Desde a que está no ventre até a que não está mais no ventre. Então, não matarás, princípio de Deus. Não faça nada com ninguém. Você não tem poder sobre a vida de ninguém. Poder sobre a vida é de Deus. Eu acho que quanto a esse mandamento não há muito questionamento, há? Não, né? Tem os mandamentos de Deus que são bem claros, né? O outro, não adulterarás. Irmãos, porque de todos os pecados, Deus colocou como mandamento o não adulterarás. Colocou não matar, não adulterar. Por quê? Porque, irmãos, é muito sério a questão do adultério. O adultério fere o princípio de Deus lá na criação. Deus criou um homem e uma mulher. Deus criou um casal, duas pessoas, que se casam e se tornam uma só carne. Deus não criou 3, 4 ou mais pessoas num relacionamento de família.
Deus criou apenas duas pessoas para viverem juntas. Então, o adultério, ele fere o princípio de Deus desde o Éden, lá. Por isso que Deus colocou como mandamento o não adulterarás. E era um mandamento que era tão sério que o castigo era a morte. Quem adulterava deveria morrer. Tão grave é diante de Deus o adultério. É gravíssimo diante de Deus. Por que, irmãos? Porque se nós não temos responsabilidade com o nosso cônjuge, ou não temos lealdade com o nosso cônjuge, será que nós vamos ser leal a Deus? Se nós não somos leal a quem está do nosso lado, visível, 24 horas por dia, nós vamos ser leal a Deus, a quem nós não vemos? Difícil, né? Quando a nação de Israel começou a se corromper com os outros povos, qual foi a expressão que Deus usou contra eles? Vocês adulteraram com os outros deuses. Então, este princípio de Deus para a nação de Israel e para nós do não adulterar é porque se nós quebramos o princípio de Deus de casamento, nós quebramos qualquer outro princípio de Deus, inclusive o de ser fiel a Deus. Todos os outros mandamentos ficam fáceis de ser quebrados e por isso que é tão grave o adultério. O adultério, ele fere a confiança da pessoa. Então, aqui Deus deixou, e com punição de morte, ainda o adultério. Então, o adultério é algo sério, algo que deve ser evitado, que deve ser excluído do meio cristão, porque Deus não aprova o adultério. Ah, mas não sei o que, mas você não sabe com quem eu me casei. Problema seu, pensasse antes de casar. É para isso que existe algo chamado namoro. E eu, particularmente, sou da opinião que pense bem antes de casar. Não precisa casar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, nem 1 ano. Eu sei que tem igrejas por aí, que eu já conheço, que estabelece que, principalmente entre os jovens, né, que jovens estão com os hormônios à flor da pele, que não passe de 1 ano o relacionamento dos jovens, dentro de 1 ano eles precisam casar. Mas eu, particularmente, sou contra isso. Principalmente com relação aos jovens, eu sou contra isso de casar rapidamente. Porque na juventude é tudo muito doido, né? As emoções, os sentimentos são muito mais acalorados, não é, irmãos? Os hormônios estão a 1000. E realmente precisa saber por quê. Porque depois que casa, casou. E é para o resto da vida. Acabou. Então, o namoro é um período para você conhecer a pessoa, para você ver realmente se ela se encaixa na tua vida. Irmãos, mesmo a gente namorando a pessoa, conhecendo bem a pessoa, casamento tem suas dificuldades. Por mais que a gente ame o nosso cônjuge, vai ter problema no casamento, vai, irmãos. É inevitável. Por quê? Porque cada um vem de uma família diferente, de uma criação diferente. Cada um tem um costume, cada um tem as suas manias. E às vezes a minha mania incomoda o meu cônjuge, ou vice-versa. Tudo isso a gente vai acertando no passar dos anos com o nosso casamento. A gente vai encaixando as engrenagens, a gente vai dando um jeito. Já é
com amor, com dedicação, já é meio complicado. Vocês imaginem se acaba o amor. Não estou falando que amor segura casamento, mas ele faz parte do casamento. Quando a gente ama alguém, a gente está disposto a ceder para... Agora, quando a gente não ama, a gente não vai ceder nunca. Não é verdade? A gente vai querer sempre pôr a nossa vontade. Então, o casamento é complicado normalmente. Então, se você casa e de repente descobre, ai, nossa, mas essa aqui não é a pessoa que eu queria para mim. E aí? Né? Aí já foi. Porque nós só temos um casamento. Pense antes de casar. Depois você disse sim, casou, meu filho. É para o resto da vida, até que a morte os separe. Então, casei, estou com dificuldade, vamos procurar ajuda no relacionamento, vamos procurar conselhos de pessoas idôneas, né? Não de qualquer um, para resolver, porque Deus vai tratando no nosso relacionamento, Deus vai mudando no nosso relacionamento. Então, nós precisamos saber, não adulterarás. Outro mandamento, não furtarás. Todo mundo também, não temos dúvida sobre esse mandamento, né? O que é não furtar? Não pegar o que não é seu. Não pegue aquilo que não é seu. E aí, irmãos, pode parecer bobeira, hein? Mas até aquela florzinha que está lá, que não é sua, não é para pegar, tá? Aquela florzinha que está dando sopa ali na beira da rua, não é sua. Não furtarás. Está vendo que é uma coisa que ninguém se liga? Quando a gente fala não furtarás, nós só pensamos em não roubar, não pegar. Não pegue nada que não é seu. Isso é não furtar. Nada que não pertence a você, inclusive o dinheiro da carteira do seu marido, sem falar com ele. Ou da sua mulher, sem falar com ela. Porque tem os dois lados, né, irmãos? A mulherada que trabalha também tem seu dinheirinho. Claro que no casamento tudo é nosso. Mas às vezes a gente expõe o nosso cônjuge, porque às vezes, né? Vai pagar alguma coisa, cadê o dinheiro que estava aqui? Sumiu. Né? Sumiu o dinheiro que estava aqui. Então, às vezes a gente expõe o nosso cônjuge a coisas desnecessárias. Então, não furtarás, não pegue nada que não é seu. Nada, irmãos. Vou dar um exemplo bem simples para nós entender. O Carlos, ele faz um trabalho com as crianças lá onde ele mora. Já faz 1 ano. E ele veio falar comigo um dia e ele falou assim, posso pegar copo aqui da igreja? Pode, Carlos. Eu autorizei. Pode pegar copo aqui da igreja para o seu trabalho lá. Porque ele está evangelizando as crianças. Ele é um trabalho da igreja. A igreja tem que dar suporte. Ah, mas o suporte é um copo? O suporte é um copo. Se o que ele necessita de suporte da igreja é o copo, a igreja precisa dar esse suporte. Então, eu autorizei, Carlos, pode pegar. Sempre que precisar, você pode olhar atrás e pegar. Eu acho interessante que nenhuma vez ele pega sem pedir para mim de novo. Nenhuma vez ele vai lá pegar os copos sem chegar em mim. Eu vou pegar copo. Mas eu já autorizei ele a pegar. Não furtarás, não pegue nada que não é seu. Não é seu, não é seu. Não importa se é grande, se é pequeno, se tem valor, se não tem. A gente só olha pelo valor. Não importa, não é seu, não mexa. Não é seu, não mexa, não furtarás. O outro, não dirás falso teu testemunho contra o teu próximo. O que é dar falso testemunho? Falar de outra pessoa coisas que não são verdades. O que é dar falso testemunho também? É falar algo que a pessoa falou que é verdade, que a pessoa falou mesmo, mas de maneira distorcida. De maneira distorcida. Eu distorcer aquilo. É algo terrível. E contra o teu próximo. Quem que é o nosso próximo? Hoje aqui,
todos nós somos próximos um do outro. Mas na minha casa é meu filho, é meu marido, minha filha, é meu próximo também. Quando se fala em próximo, não são as pessoas fora do contexto, são todos. Então, quando eu uso alguma coisa, omitindo a verdade para machucar o meu próximo, eu estou dando falso testemunho do meu próximo. Por isso que a fofoca, Deus não suporta. Por isso que não deve haver fofoca na igreja. Falar mal de um dos outros. Provérbios 6:16. Diz assim, ó. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda contra os irmãos. Olha o que diz aqui em Provérbios, Deus abomina. Diz aqui 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. E qual que é a 7ª? Testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Vocês estão vendo que o fofoqueiro pensa que está se saindo bem, mas diante de Deus, ele está terrivelmente mal, porque Deus aborrece isso. A fofoca, aquele que tem pressa em fofocar, não pode ver qualquer coisinha. E é como eu disse antes, toda história tem 2 lados, nós nunca podemos ficar com uma versão só. Porque se nós ficarmos com uma versão só, a gente corre o risco de errar. E de falar, dar falso testemunho. O falso testemunho aborrece ao Senhor. É quando nós ficamos com um lado só da história. A gente sempre precisa ouvir os 2 lados da história. Ver dos 2 pontos de vista. E não sair fofocando, tentar ajudar a pessoa. Mas tem gente que se vê, acontece uma coisinha assim, ele sabe de uma coisinha assim, ele já corre para se achar bem na fita. Por exemplo, no nosso trabalho, tem muita gente fofoqueira no trabalho, não pode ver alguém cometer um erro, corre contar para o patrão do erro do outro. Quem aqui é infalível? Quem aqui nunca fez nada errado? Mas a gente tem uma tendência de ouvir só o erro do outro, né? A gente tem uma... Nossa, o outro fez uma coisinha, corre contar para o patrão lá. Olha que fulano fez. Irmãos, se você não puder ajudar, fique calado. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Não seja testemunha falsa. Procure ajudar a pessoa que errou, não querer fazer ela pagar pelo erro. Às vezes ela tem dificuldade naquilo. Se coloca à disposição para ajudar. Nós fomos chamados por Jesus para levantar as pessoas, não para jogá-las para baixo. E essa responsabilidade é minha e tua. Não dirás falso testemunho. Pense bem antes de contar os fatos. Você não sabe de toda a história. Você só viu um lado. Nós precisamos sempre tomar cuidado. Deus abomina quem dá testemunho falso. Deus abomina quem faz fofoca. Deus abomina quem traz contenda entre os irmãos. O que é trazer contenda? É eu chegar aqui e fofocar para Magda. Vou pegar a Karina como exemplo, porque falar mal da Karina. E falar um monte de coisa da Karina. Para Magda. O que vai acontecer? A Magda já vai olhar para a Karina com um olhar diferente. E não vou com a cara dela. A Magda nem conhece a Karina. Mas ela ficou com a minha versão da Karina. Por isso que Deus não quer isso. Principalmente no meio do seu povo. Os mandamentos eram para a nação de Israel. É para a igreja hoje. Nós falamos que amamos uns aos outros e falamos mal? Que espécie de amor é esse?
Quem conhece o pastor Isaías, que nem a Magda aqui, que está aqui desde o começo, sabe que se tem uma coisa que o pastor Isaías não suporta, é fofoca. Se você chegar para o pastor Isaías e falar, olha, ele vai pedir quem que falou. E não tem essa de dizer, foi um passarinho que me falou. Você vai ter que falar quem que te falou. E o pastor Isaías vai chamar a pessoa na sua frente e vai tirar limpo a história. Porque Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Então, a liderança da igreja não pode ser conivente com a fofoca dentro da igreja. Igreja não é lugar de panelinha. Sim, existe afinidade. Eu tenho mais afinidade com um irmão e menos com o outro. Não, isso não é o problema. O problema é quando há fofoca. Isso é algo seríssimo. É tão sério que veio como mandamento de Deus. Não dirás falso testemunho. Irmãos, no Novo Testamento, Jesus fala que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, se você for falar de alguém, tenha certeza daquilo que você está falando. Tenha muita certeza. Porque às vezes você pode estar colocando a sua salvação, o seu relacionamento com Deus em xeque. Porque você está sendo uma testemunha falsa contra o teu irmão.